No mundo dos mangás, é bem comum você ver finais ruins, onde a história muda de uma hora para outra e os personagens tomam decisões incompreensíveis. Mas nesse vídeo, eu vou te mostrar como Shigurui possui um final lindo. Quer entender melhor como? Então vem comigo que nós vamos descobrir tudo isso juntos. Shigurui é um mangá escrito e ilustrado por Takayuki Yamaguchi, de 2003 a 2010, contando com 15 volumes e 84 capítulos. É uma obra seinen, caracterizada pela sua brutalidade em cenas de lutas. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito limpo. O autor sempre conseguiu passar a impressão de cortes perfeitos sendo executados, ao detalhar a anatomia de cada personagem de maneira única. A arte desse mangá é um ponto a ser observado, inclusive. Mas o tema desse vídeo é outro mais específico ainda, o seu final. Trazendo uma sinopse da obra, o Daimyo Tadanaga Tokugawa decide realizar o primeiro torneio de artes marciais do Japão com espadas de verdade. Algo chocante para todos, já que antes disso só eram permitidas espadas de madeira até então. E logo no primeiro confronto, temos Fujiki Genosuke contra Hirako Seigen. O primeiro é maneta e o segundo é cego e coxo. E isso causa uma grande satisfação na plateia presente no local. Entretanto, os poucos que conheciam os dois adversários sabiam que estavam prestes a testemunhar o apogeu de uma história repleta de ódio, desejo, sangue em ambas as mãos e traição. E essa é a história que vemos durante todo o mangá, acompanhando as decisões de Seigen e Genosuke até chegarem nesse exato momento. Não vou fazer um resumo de todo o mangá, porque tem muitos pontos importantes, personagens a se analisar, então eu recomendo que quem não tenha lido ainda, leia, que é uma obra-prima e vale muito a pena. E aproveitando, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, que eu vou tentar trazer mangás e animes diferentes aqui. Agora sim, falando sobre o final, o que eu mais vejo são pessoas dizendo que não conseguiram entendê-lo e por isso não gostaram. Eu concordo que à primeira vista o final não seja tão explícito, mas uma breve reflexão sobre toda a jornada dos personagens e principalmente sobre tudo que eles representam dentro da sociedade japonesa da época esclarece o que nos foi contado e o que o autor quis passar. Primeiro, é necessário concluirmos que Shigurui possui três personagens centrais para a obra: Genosuke, Seigen e Mie. Seigen é o primeiro protagonista do mangá. A história dele é a mais importante e central no início. São as suas ações que fazem o mundo girar, e são seus feitos os mais relevantes. Da metade para o final, Genosuke cresce e evolui imensamente, passando a ditar o ritmo da história e o rumo que acompanhamos. Obviamente, Genosuke já era importante desde o princípio, e Seigen não deixa de ser uma peça central. E no meio dos dois, temos Iwamoto Mie. Ela não chega a ser uma protagonista, mas possui um papel muito importante. Desde o início, a vemos relutar contra o desejo de seu pai, Iwamoto Kogan, a fazê-la casar-se. Mie serve como uma bússola dentro da obra, indicando quem está mais próximo da razão. A princípio, ela se apaixona por Seigen, pois percebe como ele queria acabar com todo esse mundo injusto dos samurais. Enquanto Genosuke é apenas um servo leal de Kogan, obedecendo a qualquer ordem sem nem pestanejar. Mas, após certo ponto, depois de muitos conflitos, assassinatos e traições, quando alcança uma posição de destaque, Seigen muda e passa a utilizar desse mesmo sistema que jurou destruir para seu próprio benefício. Desse ato em diante, Mie se afasta dele e passa a aproximar-se de Genosuke, o mesmo que antes era devoto à ideologia samurai, mas agora não consegue enxergar a sociedade que vive da mesma maneira. Tanto Hirako Seigen
quanto Fujiki e Genosuke nasceram pobres e passaram por mudanças em seu modo de agir e pensar. Mas Mie não. Ela muda de lado, sim, pois os dois se transformaram, mas os seus ideais continuam os mesmos do início ao fim. E esse é o motivo de sua morte. No último encontro dos dois protagonistas, na luta final da obra, Genosuke era aquele que carregava a vontade de mudar o mundo, de ir contra tudo que sofreu e muitos outros sofrem, e por isso ele sai vencedor. Seigen não poderia vencer, pois seria a vitória da injustiça. Sua vida de matança precisava terminar, e não havia outra maneira de redenção para sua alma que não a morte. Mas se Genosuke, o companheiro de Mie, vence, por que ela se mata? Essa pode ser a maior dúvida de muitos, mas a resposta na verdade é bem simples. Ao derrotar Seigen, Genosuke ouve o Daimyo ordenando-o a cortar a cabeça de Seigen, um ato claro de desrespeito, e oferece a ele um lugar a seu serviço. E é preciso explicar, por que cortar a cabeça de Hirako Seigen seria um desrespeito ou simplesmente algo ruim se eles eram inimigos? Bem, eles eram claros adversários, mas a ideia de inimigos acaba se perdendo ao decorrer do mangá. Como disse antes, por certo momento, Genosuke tinha motivações para buscar por vingança. Mas conforme evolui, ele atravessa mudanças, e isso deixa de ser o ponto principal de seus objetivos. Hirako também, ao perceber que possui a mesma origem que Fujiki, entende que eles são apenas dois lados da mesma moeda. Eles são iguais. Pois então, quando Hirako morre, os três personagens se sentem livres. Por um pequeno e breve momento, tudo deu certo. Seigen pagou pelos seus crimes hediondos. Mie pode viver livre como sempre quis. Genosuke pode ter sua história de amor que tanto sonhou com sua amada Mie. Mas tudo isso acaba ao ouvirem o Daimyo falar, e eles retornam às suas respectivas prisões. Genosuke retornaria a ser apenas um fantoche, e Mie seria nada mais do que um objeto para um homem. Quando vê a cabeça de Hirako Seigen à sua frente, aquele que parecia ir contra todo esse sistema, mas que no fim se juntou a ele, cortada por Fujiki Genosuke, que também dizia acabar com o ciclo que os dois estavam fadados a passar, ela decide tirar a própria vida. Afinal, ela entende que não existia mais caminho a seguir, não existia justiça nesse mundo. E foi isso que eu entendi da obra. As ações dos personagens de tentar mudar esse nosso mundo injusto e cruel, fazendo uma grande crítica à sociedade da época, e talvez até a nossa também, adaptando um pouco as ações e as falas de personagens e o que as representaram. No final, Genosuke ganhou a luta, mas o sistema se apropriou dessa vitória. Óbvio, falando desse jeito, fica fácil entender por que tantas pessoas desgostam desse desfecho, bem na sequência do momento onde os três personagens principais se libertam. Mas e vocês? O que acharam do final e da obra como um todo? Deixe tudo aqui nos comentários. Vamos interagir sobre Shigurui. Se gostou do vídeo, deixa o like e compartilha. Não esquece de se inscrever que ajuda demais. É isso. Eu me despeço com um abraço tão grande quanto a beleza de Shigurui. E até a próxima.